Guerra na Ucrânia. Vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto, né, Diego? Porque as coisas estão um pouco mais difíceis do ponto de vista da negociação, a expectativa de intensificação do conflito, com envio para a Ucrânia de reservistas convocados pela Rússia. A União Europeia já disse que pretende responder com mais sanções eventualmente, os americanos também. Sei que você vai mostrar um mapa aqui para a gente, para nos colocar exatamente na página em que está o conflito agora, não é? Pois é, vamos colocar de novo esse mapa. A gente mostrou bastante esse mapa no começo da guerra na Ucrânia e acho que agora é uma hora boa para a gente mostrar o que tem de avanço e o que tem de recuo, principalmente dos russos. O mapa vai aparecer aqui na tela para a gente. O mês de setembro, Rafa, marca um mês de muitas vitórias para a Ucrânia e ao mesmo tempo de muitas, claro, derrotas para os russos. A gente vai mostrar aqui algumas cidades, então, onde teve esse avanço dos ucranianos até agora. Em setembro, os ucranianos conseguiram retomar cerca de 8 mil quilômetros quadrados de terra que antes eram controlados pelos russos, que foram tomados lá no começo da ofensiva em 24 de fevereiro desse ano. Bom, vou chamar a atenção para essa região aqui de Kharkiv e essa cidade chamada de Izium. Esse é um mapa, viu, Rafa, da CNN americana, é o mapa mais atualizado que a gente tem dos avanços que foram registrados até agora e do que é dominado por russos e o que é dominado por ucranianos. Então, aqui nessa região, a gente teve um contra-ataque dos ucranianos muito importante nesse mês de setembro. E isso representou uma derrota muito forte para os russos, porque aqui é uma região de reabastecimento das tropas russas. Então, tropas russas que estavam aqui recebiam suprimentos, gasolina, comida, remédios, e com essa ofensiva da Ucrânia, os russos tiveram que recuar. Ou seja, esse território pontilhado em azul aí era russo e voltou a ser ucraniano. É o que a Ucrânia diz ter conquistado, né? A gente sempre tem que deixar claro que a confirmação oficial de que um território foi conquistado ou não é sempre muito difícil de a gente ter, porque na guerra, a primeira vítima é a verdade. Exatamente. É difícil, por exemplo, um órgão independente como a ONU, por exemplo, dizer, olha, essa região aqui já foi conquistada ou não foi conquistada. Então, o que a gente tem são os países dizendo que conquistaram ou não uma determinada região. Aqui é o caso, a Ucrânia diz ter conquistado isso aqui e diz ter expulsado as tropas russas dessa região. Bom, para a gente relembrar, sempre importante, essa região aqui é a região do Donbass, aquela região a leste da Ucrânia, que tem grupos que se identificam como russos e querem se juntar ao lado russo. E é aqui que a Rússia diz que pode usar armas nucleares. É uma dessas regiões. Porque a Rússia já considera isso aqui território dela. Exatamente. Embora a Ucrânia e o mundo não reconheçam assim. Oficialmente não é. Qualquer avanço da Ucrânia para cá significa para a Rússia um avanço da Ucrânia sobre o território dela. Próprio território, exatamente. E aí é que a coisa ferve. Então é por isso que eles dizem que podem usar armas nucleares para defender o próprio território, porque para eles esse território faz parte da Rússia já. E o que vai acontecer nessa região aqui é muito importante nos próximos dias. A Rússia, que já tem algumas lideranças estabelecidas nessas áreas, vai realizar referendos, vai perguntar à população se eles querem se juntar ao lado russo ou não. É um referendo totalmente não oficial. Até porque quem eventualmente era contrário à aproximação dos russos já sumiu daqui faz tempo. Já saiu, exatamente. Esses avanços foram expulsando essas pessoas que não queriam se identificar, que não se identificavam como russos. Então, vai ter um referendo aqui nos próximos dias, entre o dia 23 e 27, não só aqui na região de Donbass, que tem essas províncias chamadas de Luhansk e Donetsk, mas também aqui em Kherson, que é essa região ao sul. Então, as pessoas vão ser perguntadas se elas querem se juntar ao lado russo. Só que a Rússia já considera essa região totalmente controlada, anexada por eles. E aqui embaixo, importante relembrar também, a gente tem a Península da Crimeia, que foi anexada pelos russos em 2014, foi o que inclusive causou a expulsão da Rússia do G8, que se transformou em G7. E isso criou um ponto de tensão muito grande entre russos e ucranianos naquela época, uma tensão que, claro, foi crescendo e culminou na guerra que começou lá em fevereiro. E aqui a gente, importante destacar também, Rafa, a Zaporizhia, aquela usina nuclear de Zaporizhia. Sim. O mundo presta muita atenção no que acontece aqui, porque aqui tem a maior usina nuclear da Europa e aqui é uma região onde foram registrados muitos ataques nos outros dias. E nesse caso também vai aquela guerra de narrativas. Um diz que um atacou, exato, um culpa o outro. Já tem uma equipe da ONU estabelecida monitorando essa usina. Alguns reatores nucleares foram desligados, foram resfriados para evitar um acidente nuclear. O fato é que os ataques continuam e isso tem preocupado muito a comunidade internacional.